A campanha 21 dias pelo fim da violência contra a mulher chegou ao fim, mas deixou um alerta extremamente importante. A violência contra mulheres e meninas continua no Brasil, especialmente contra as mulheres negras. Este ano, o tema central internacional da ONU Mulheres foi a violência digital. Espaço onde assédio, misoginia e ameaças se multiplicam e reforçam a violência no mundo real. No Brasil, os 16 dias de ativismo da ONU se transformam em 21 dias, iniciados em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e encerrados em 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Mulheres negras representam 63,6% das vítimas de feminicídio e 68,6% das mortes violentas intencionais femininas, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025. Casos recentes de violência digital chocaram o país, incluindo exposições e ameaças nas redes sociais. O TCESP instalou bancos vermelhos itinerantes, podcasts sobre violência digital, iluminação laranja em prédios públicos e a mobilização de homens pelo fim da violência. No dia 3 de dezembro, durante o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres, o presidente em exercício, o conselheiro Dimas Ramalho, conduziu o laço branco, símbolo do compromisso masculino de não cometer, aceitar ou silenciar qualquer forma de violência contra mulheres. E hoje eu estou aqui no auditório nobre do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, muito bem acompanhada com a responsável pela proposição e implementação dessa campanha importantíssima. Ela é ouvidora e responsável pela ouvidoria das mulheres aqui no TCESP, que trabalhou junto nessa causa, né, com a presidente, doutora Cristiana. Um prazer conversar com você, Ana Amélia. Prazer é todo meu, Karen. É uma honra estar aqui falando dessa campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres, uma campanha mais do que necessária, considerando os números que nós estamos vendo nesses dias, nessas semanas, né? São números assustadores e que justificam toda essa mobilização do Tribunal de Contas e da sociedade. E Ana, eu queria começar com uma pergunta para a gente abrir aqui a nossa conversa. Qual foi o impacto mais marcante, né, da ação, dessa edição, desse ano da campanha, e por que a violência digital se tornou o tema central de 2025? Sim. Bom, essa campanha ela é marcante e ela é impactante por vários aspectos. Primeiro, porque ela tem um alcance enorme, ela abrange 4 datas que são celebradas tanto no Brasil como no mundo, né? O dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, o dia 25 de novembro, o Dia Internacional de Luta pelo fim da violência contra mulheres, o dia 3 de dezembro, que é o dia da mobilização dos homens pelo fim da violência contra mulheres, e o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, é o dia da proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque os direitos das mulheres são direitos humanos, nós não podemos nos esquecer disso. Esses direitos iguais entre homens e mulheres foram alçados a um direito constitucional. Então, é muito importante a gente destacar esse alcance da campanha. E ela é impactante e, ao mesmo tempo, assustadora, porque ela trouxe uma situação muito complexa. Ela trouxe a dimensão que a violência digital alcançou nos últimos anos. Surpreendente. Nos últimos 10 anos, 8,8 milhões de meninas e mulheres brasileiras se reconheceram, se declararam vítimas de violência digital. Esse número é assustador. Por que essa situação de violência digital veio, então, para a campanha dos 21 dias? Porque uma pesquisa do Banco Mundial detectou que menos de 40% dos países tem políticas ou tem legislação voltada à proteção dos direitos das meninas e mulheres no contexto da violência digital. E é uma violência sorrateira, ela é perigosa, porque o agressor ele se vale do distanciamento, ele se vale do anonimato e ele se vale da impunidade. E é uma violência que não fica online. Ela acaba reverberando e ela acaba escalando para a violência física e, no pior cenário, para o feminicídio. Então, é um tipo de violência que já existia no mundo real e agora ela ganhou uma dimensão enorme e ela precisa ser combatida por todos os governos, por todos os países, pela sociedade, precisa de conscientização. Porque no meio digital fica aquela sensação, aquela certeza da impunidade. Sim, exatamente. As pessoas se disfarçam, trocam os nomes, trocam as fotos, né? Sim. E aí a questão da impunidade tira o medo
tira o medo, violentador. E a mulher, ela fica indefesa de alguma maneira, porque ela não está protegida nem dentro de casa. A violência, na violência digital, você não está protegida nem dentro do seu ambiente familiar. Você acaba tendo que se retrair depois do trabalho. A nossa psicóloga falou muito bem sobre isso. A mulher vai se retraindo, ela acaba, às vezes, se machucando. Ela pode até, num pior cenário da violência psicológica, tentar contra a própria vida. E, além disso, ela acaba também sendo vítima do próprio agressor. Então, assim, é um tipo de violência grave, complexa de ser combatida, e é por isso que ela precisa de ações muito efetivas e concretas do poder público. E a gente sabe que a maioria dos casos acontece dentro de casa, com familiares, com as pessoas mais próximas, infelizmente. Sim. E Ana, qual que é a importância, como é que vocês enxergam esse tipo de campanha para estimular, né, para inspirar gestores públicos a pegar mais pesado, a implementar políticas mais firmes de segurança às mulheres? Sim, é claro que o Tribunal de Contas ele não pode interferir na decisão do administrador público por escolher, eleger, formular uma política pública. A gente não pode fazer isso. Mas você falou a palavra certa, inspirar. O nosso trabalho, além do controle externo, é inspirar o gestor público, é dizer para ele, olha, esse tipo de assunto, ele não é só bem-vindo, esse tipo de política pública não é só bem-vinda, ela é necessária e ela tem muito a ver com a efetividade da gestão pública de alguma maneira. O gestor público, ele precisa visualizar e perceber que para cuidar da segurança de meninas e mulheres, ele não precisa somente adotar políticas específicas para meninas e mulheres. Tem muitas iniciativas que são intersetoriais e interseccionais que, de alguma maneira, vão impactar nisso. Então, claro, na violência digital a gente vai ter a alfabetização digital, né, a orientação para a redução da cultura machista, misógina, tóxica, mas a gente também tem medidas de proteção que a gente não percebe, mas olha como elas são importantes. Política de iluminação pública, política de mobilidade urbana, protege meninas e mulheres na ida e volta para o trabalho, na ida e volta para a escola. Creche e escola em tempo integral, protege mulheres, preserva mulheres, permite que a mulher possa sair de casa com tranquilidade para estudar, para se qualificar, para trabalhar, para ter autonomia econômico-financeira e para sair do ciclo de violência, por exemplo. Então, o tribunal espera e pretende, com esse tipo de ação, claro, não obrigar, a gente sabe que não pode, mas inspirar. Sim. Falar, olha, vamos de mãos dadas aqui, trabalhar e olhar para essa situação e adotar medidas que são legítimas, válidas. É o tipo de gasto público que vai ser aplaudido. É um alerta, isso não pode cair no esquecimento ou na inércia, né? De maneira alguma. É preciso fazer alguma coisa. E Ana, quais são as expectativas com relação às próximas campanhas, 21 dias pelo fim da violência? Porque aqui no tribunal aconteceram várias ações, né, dentro desse período, então a gente está aqui conversando justamente para fazer um balanço de tudo que foi feito, né, dos resultados, dos bate-papos, das entrevistas que aconteceram aqui dentro. Quais são as expectativas e os planos para as próximas campanhas? A expectativa para as próximas campanhas, claro, é poder anunciar que a gente teve, de fato, uma redução do número de violência, do número de situações de violência, do número de feminicídio, claro. Mas a gente sabe que isso é um resultado que a gente vai obter no médio e longo prazo. Então, a gente tem que ser realista. Mas eu tenho certeza que na próxima campanha, uma das temáticas vai ser a divulgação das novas políticas públicas implementadas, de audiências públicas realizadas, de mobilização das prefeituras, das câmaras municipais, da criação de novas ouvidorias das mulheres. Eu espero que na próxima campanha a gente possa dar visibilidade, dar reconhecimento e aplaudir novas políticas públicas. Além da gente seguir na campanha de prevenção e combate, a gente quer poder trazer para o público e espalhar as novas políticas públicas que venham a ser implementadas, para quem sabe elas serem replicadas também, né? Sim. Então essa é a nossa expectativa. É o que todo mundo fala, né? Os números geralmente aumentam, mas esse tipo de campanha faz também com que as mulheres tenham mais coragem de fazer
denúncias, né? Sem Elas dúvida. se sentem mais empoderadas e encontram ali um espaço de fazer essa denúncia. Então é importante que esse tipo de ação também, se aumentou, a gente não sabe se os números de fato aumentaram ou se as mulheres estão tendo mais coragem, Sim. se o poder público também está fiscalizando isso mais de perto. A gente sabe que existe uma situação de subnotificação. Então, embora a gente tenha esse conhecimento, desde que esses números passaram a ser medidos, então a gente pode dizer que de 2024 a 2025 houve sim um aumento, e eu não acho que esse aumento tenha a ver com subnotificação, mas com situação real de mulheres que conseguiram compreender que são vítimas de violência, porque a situação de violência nem sempre ela é identificada de forma fácil, porque nós estávamos acostumadas com algum tratamento, um tipo de tratamento que nós não conseguíamos perceber que era um tratamento violento. Então, quando a gente olha aquele nosso violentômetro, ali no amarelinho, aquela violência verbal e psicológica, seja presencial ou seja online, a gente ainda não conseguia perceber. Então, esse conhecimento que está sendo divulgado, é claro que talvez aumente, reflita, né, no número de situações, mas a gente espera, sinceramente, que a gente possa ver mais iniciativas voltadas à prevenção e ao combate à violência e ao acolhimento das mulheres. E aqui, falando rapidamente, políticas públicas voltadas ao acolhimento são muito importantes. Delegacias das mulheres 24 horas, casas de passagem e casas-abrigo são ferramentas essenciais que precisam estar presentes em todos os municípios. E Ana Amélia, na sua visão, o que realmente faz a diferença? Os números ou as vidas que nós conseguimos proteger? Os números, essa pergunta é maravilhosa, porque os números eles são necessários, eles são métricas, a gente não pode negar que com base nos números você consegue mobilizar a sociedade, você consegue movimentar o poder público para tomar iniciativas concretas e de amplo alcance, fato. Mas quando a gente vai olhar para um resultado, nesse contexto específico da violência, eu acho que o número perde protagonismo. Eu acho que se a gente conseguir salvar uma vida, se uma mulher for salva, uma filha, uma mãe, tiver a sua vida preservada, eu fico arrepiada de dizer isso. Se uma criança deixar de ser órfã e puder viver sob os cuidados da sua mãe, porque a vida da mãe dela foi preservada, eu acho que todo e qualquer sacrifício, todo e qualquer esforço, trabalho, vai se justificar. Então, respondendo, já valeu a pena. O que é realmente relevante são as vidas que a gente protege. Ana, muito obrigada pela entrevista, pelo bate-papo, né? Parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço. Esse tema realmente, ele nos atinge há muitos anos, mas esse ano eu acho que tiveram casos horríveis que realmente chamaram a atenção da população inteira e nos fizeram parar, refletir e perceber que nós temos que também atuar com o nosso papel de tentar ajudar essas mulheres que são violentadas. Parabéns pelo seu trabalho de ouvir essas mulheres, de criar essas campanhas, né, e colocá-las em prática de uma maneira brilhante como você fez. Eu que agradeço, é uma honra. Esse trabalho tem sido um aprendizado enorme e com certeza sou uma pessoa melhor porque eu tive a oportunidade de ter contato com essas histórias e poder contribuir para melhorar esse cenário. Obrigada. Obrigada. A campanha terminou oficialmente no dia 10 de dezembro, lembrando que direitos das mulheres são direitos humanos e que qualquer agressão é uma violação desses direitos. O desafio segue: conscientizar, prevenir e garantir políticas públicas que devolvam segurança, autonomia e dignidade a todas.